mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros apoderaram-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, irou-se, enviando o seu exército, destruiu aqueles homicidas e incendiou toda a cidade. Então disse aos servos: as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelo caminho, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém, querido? Então a palavra do Senhor, Jesus estava ensinando aqui por uma parábola, e ele estava falando a respeito do reino de Deus. E se você voltar um pouquinho no texto, você vai encontrar lá a parábola dos dois filhos, no capítulo 21 e o verso 28, que ele fala, né? Ele fala assim, ó: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? E os disseram: o primeiro, disse Jesus. Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Amém, querido? Então, Jesus está explicando aqui um pouco a respeito da vinda de Jesus, a vinda, as bodas do Cordeiro, né? A entrada no reino de Deus. E ele está falando aqui, ele conta aqui uma parábola de 2 filhos. Um pai de família, ele chama um filho e ele diz: filho, vai hoje trabalhar na minha seara. E ele diz: não, pai, não vou. Mas depois, caminhando, ele se arrepende e vai trabalhar na vinha. E ele, falando ao outro, disse: filho, vai trabalhar na minha vinha hoje? E ele prontamente: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi, né? Então Jesus perguntou aqui: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Foi o primeiro, que a primeira resposta dele foi dizer: não vou. Mas depois, arrependendo-se, foi. Esse fez a vontade do Pai. Então aqui Jesus começa a trazer uma mensagem de arrependimento. Ele começa a explicar um pouquinho o que é arrependimento, né? Porque sem o arrependimento nós não conseguimos o perdão de Deus. Sem o arrependimento nós não conseguimos entrar na perfeita vontade de Deus. E ele conta a parábola mais à frente das bodas, no capítulo 22, e ele diz que o rei preparou uma grande festa, uma festa nupcial. E essa festa nupcial fala da vinda de Jesus, do casamento, da união de Jesus com a sua noiva, que é a igreja. E ele continua falando que ele mandou os servos avisar os convidados que a festa já estava preparada. Porém, os convidados, não dando ouvidos a eles, cada um seguiu ao seu negócio e foram, né? Então o rei novamente enviou os servos a convidar o pessoal. E quando o rei mandou os outros servos, as pessoas que foram convidadas, além de não ir participar da festa, ainda tomaram os servos, maltrataram eles e mataram eles. Então a palavra do Senhor diz que o rei veio com ira, com seu exército, sobre aquela cidade, e destruiu aquelas pessoas que ele havia convidado, né? Porque ele ficou indignado, que ele tinha preparado toda a festa, estava tudo pronto, ele tinha enviado os convites, e as pessoas tinham maltratado os seus servos e matado os seus servos, né? Isso aqui fala, querido, da vinda de Jesus, quando Jesus veio a primeira vez na terra, né? Que Jesus veio pregar a salvação,
Jesus veio convidar o povo dele para o grande banquete que Deus estava preparando. E a palavra do Senhor conta que os fariseus, os sacerdotes da época, eles fizeram de tudo, maltrataram Jesus e até mataram Jesus. E como Deus, o próprio Deus, o Pai, não iria se vingar de um povo que teria matado seu filho, mas ele continua dizendo que o rei, ele continua insistindo nessa festa. Ele quer chamar os convidados para a festa. Então ele diz aos servos: agora vocês vão aos cantos da terra, aos valados, aos lugares onde tem pessoas desprezíveis, pessoas abandonadas, pessoas que a sociedade não quer, pessoas que a sociedade rejeita, pessoas que não foram convidadas antes. Vão, convide eles e enche a minha casa. E a palavra do Senhor diz que aqui muitos foram convidados e entraram para as bodas. Mas para participar dessa grande festa é preciso de veste nupcial. Afinal de contas é um casamento. Afinal de contas, num casamento a gente coloca a melhor roupa, não é verdade? Mulherada gosta de já sair para alugar vestido e sapatinho, e acessórios e tudo mais. Na festa da boda de Jesus, do casamento de Jesus com a igreja, as vestes também precisam ser trocadas. Nós não podemos entrar, os convidados não podem entrar na festa que o grande Deus, o grande Rei está preparando com as mesmas vestimentas que nós viemos do mundo. Por isso que Jesus fala que nós precisamos de um arrependimento. Porque o arrependimento, ele traz a pureza, a santidade, O arrependimento, ele vai limpando o nosso coração e vai mudando as nossas vestes. A palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que as nossas vestes são as obras de justiça que nós praticamos. Aleluia. Então, à medida que nós vamos caminhando com Jesus, nós precisamos trocar as nossas vestes. Não andar mais como nós andávamos no mundo, mas nós precisamos de vestiduras novas. Amém, querido? Para nós podermos sentar na mesa do rei. Ele diz aqui a parábola, Jesus contando, ele diz que um convidado entrou de qualquer forma e assentou-se à mesa do banquete, E ele estava lá sentadinho, Quem sabe lá bem camufladinho, bem disfarçado, Ele estava lá sentadinho. Mas quando o rei passou observando as pessoas que estavam sentadas à mesa do banquete, ele viu que aquele moço não estava com vestes apropriadas. E ele chama a atenção do moço e diz assim: como é que tu entrastes aqui? No versículo 12, ele diz assim: amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Então, querido, as nossas vestes, elas têm que estar intactas, elas têm que estar bonitas, elas têm que estar perfeitas. As vestes nupcial falam, querido, da nossa preparação para as bodas do Cordeiro. E como nós sabemos, querido, nós não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus vem buscar a sua igreja. Amém, amado? Nós não sabemos o dia nem a hora que nós vamos partir com Jesus. Hoje eu quero dizer para você, meu amado, que não tem idade para partir daqui. Nós podemos pensar assim: quando nós formos mais velhos, daí nós vamos servir direitinho Jesus, Porque aí a gente vai, se preparar direitinho, porque o negócio vai ficar apertado, vai ficar estreito, qualquer hora a gente parte. Mas eu quero dizer para você, querido, que a morte, ela não tem dia para nós. Qualquer um de nós pode partir a qualquer momento. E também a qualquer momento Jesus pode vir buscar a igreja. E nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos o momento que nós vamos nos encontrar com o nosso Deus. O arrependimento, ele é essencial na vida cristã. E isso não só quando nós viemos para frente e aceitamos Jesus e nos entregamos para Jesus ou descemos as águas do batismo. Não é só nesse momento, mas é todo momento que nós pecamos, que nós erramos. O arrependimento, ele tem que aparecer no nosso coração. Quando nós pecamos, querido, e não sentimos arrependimento por aquele pecado, é porque o nosso coração já se endureceu. É porque aquele pecado, já dentro do nosso coração, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, ele já não tem mais tanto efeito assim. O nosso coração já se endureceu. E nós precisamos correr para Jesus e pedir que o Espírito Santo de Deus gere no nosso coração arrependimento. Porque sem o arrependimento nós não conseguimos o perdão de Deus. Nós não alcançamos o perdão de Deus. Amém, querido? Abra comigo Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4 e o versículo 4.
Hebreus, Tiago. Meu Tiago já está aqui, ó. Glória a Deus. Hoje eu estava lá no salão conversando com uma moça e ela estava contando algumas coisas para mim. Ela disse: ah, pastora, daí eu estava fazendo assim, eu ia na igreja e depois da igreja eu ia para balada e tal, e coisa. Eu disse: menino, mas como é que tu queria vitória na tua vida dessa forma, né? Como é que tu queria vitória na tua vida dessa forma? Nós não podemos servir a dois senhores, a dois universos, a dois mundos. Ou nós entramos para o universo de Deus, ou nós caminhamos no mundo. Não tem como caminhar lá e caminhar cá. Não tem, não existe. Amém? Quando nós estamos na igreja e ao mesmo tempo estamos fazendo as coisas do mundo, nós já estamos nos constituindo inimigo de Deus. Amém, amado? Olha só. Tiago, ele diz assim, olha, o título dessa mensagem é: devemos resistir às paixões. Tiago 4:4. Ele diz assim, ó, no versículo 3 ele diz assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Olha só. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Olha só, querido, isso é forte, amado. Olha só. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Porque não dá para servir o mundo e servir na igreja. Não tem como andar na igreja e fazer as coisas do mundo. Não tem como andar aqui e lá. Você entende? Ele diz que quando a pessoa anda na igreja e anda no mundo, conforme o padrão do mundo, não segundo os princípios da palavra, ele se torna um adúltero. Por quê? Porque ele peca em adultério contra Deus. Afinal, a igreja é a noiva de Cristo. Amém, amado? Então ele diz assim, ó: aquele que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Versículo 5. Ou cuidais vós, que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Nós até louvamos, né? Um louvor, né? Tem ciúmes de mim, e o seu amor é como um furacão. Entende, querido? O Espírito Santo que está em nossa vida tem ciúme de nós. É a mesma coisa que o Espírito Santo, ele está cuidando de você. Quando com esse irmão que está no seu lado, diga assim: o Espírito Santo está cuidando de você. Porque ele quer entregar você para Jesus intacto. Por isso ele tem ciúme de você. Ele tem ciúme da igreja. O Espírito Santo, ele está cuidando de nós, zelando por nós, zelando para nos entregar para Jesus santo, irrepreensível, amém? Puro. O Espírito Santo, ele tem esse trabalho na nossa vida de nos conscientizar do erro, para nos entregar puro para Jesus. Você entende isso, querido? Olha só. Ou cuidais que em vão, diz as Escrituras, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Amém, querido? O Espírito Santo de Deus, ele zela pela nossa vida. Ele tem ciúme de nós. Amém, amado? Olha só. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Nós precisamos buscar essa humildade em Deus, para que o Espírito Santo de Deus nos prepare a cada dia. Olha só. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Fugirá de vós. Agora, querido, tem algumas coisas que nós resistimos. A Bíblia diz: resista. Tem outras coisas que a Bíblia diz: fuja. Fuja. Vai fora. Né? Perna para que te quero. Né? Deita o cabelo. Foge. Quando a Bíblia fala do diabo, a Bíblia nos manda resistir. Quando a Bíblia fala de homem, a Bíblia nos manda testemunhar. Quando a Bíblia fala da prostituição, da impureza, da malícia, da lascívia, a Bíblia diz: foge. Foge dela. Foge da aparência do mal. A aparência do mal, querido, é tudo que tem no mundo. Tudo que o mundo lança de porcaria,
é a aparência do mal. E essa nós não devemos resistir. Essa nós devemos fugir. Porque o pecado, ele começa a entrar, querido, devagarzinho na vida do crente. Devagarzinho, né? Você já ouviu falar daquele sapo que é colocado, né, a rãzinha, né? Em alguns países eles comem rã. E eles colocam a rãzinha ali viva dentro da panelinha, né? E tampam ela. E ela de primeiro, ela até nada de certo dentro da água, né? E se vê toda boba. E daqui a um pouco aquilo vai esquentando, aquela água vai esquentando, e vai esquentando. E ela vai pensando que é, né, uma sauna preparada só para ela. E ela vai ficando ali toda prosinha. Daqui a um pouco, quando ela vê, ela está cozida. E daí morre. Né? O pecado é assim. Você entende? O pecado, ele vem devagarzinho. Ah, só uma mentirinha. Ah, vou enganar só um pouquinho. Que mal que faz? Ah, vou dar só uma espiadinha, né? Vou só olhar um pouquinho, né? E a panela está ali fervendo já, né? E o pecado já está enrolando a pessoa. E quando a pessoa vê, a pessoa já está cozida. Já não entende mais o que é pecado. Já não sente mais arrependimento. Ela já pensa que aquilo ali é normal. E vai se integrando com aquilo. E vai se interagindo com aquilo. E vai se deixando levar por aquilo. E acha que não é pecado. Ela já está cozida. O coração já endureceu. Não recebe mais a palavra de Deus. Aí tudo, querido, que a palavra fala ofende a pessoa. Tudo que a palavra fala é como se estivesse batendo na pessoa. E a pessoa vira pedra. Por isso que nós temos que tomar cuidado, amado. Quando nós fizemos algo errado e não sentimos o arrependimento, nós temos que correr para Jesus, correr para o joelho. Amém, amado? Olha só, querido. Em 1 João, um pouquinho mais para frente, capítulo 2 de 1 João. 1 João capítulo 2. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Querido Espírito Santo. 1 João capítulo 2, versículo 15. 1 João, esse João, primeira, é antes de Apocalipse. É um João. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Deixa eu ver se eu terminei aqui. 1 João, o quê? 1 João 2, 15. Diz assim: não ameis o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Amém? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só, querido. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só. E ele continua. Porque tudo que no mundo há, a concupiscência da carne, ou os desejos da carne, a concupiscência dos olhos, ou o desejo dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Olha só, amado. Amém? E o mundo passa, e os seus desejos. Olha só. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Querido, nós vamos ter uma recompensa por nos desviar do mal. Nós vamos ter uma recompensa, querido, por abandonar os nossos desejos carnais. Porque eu vou dizer uma coisa para você: desejo carnal, desejo dos olhos não tem idade. Não tem idade. Ah, é porque eu sou mais novo, então eu estou com a corda toda. Ah, é porque eu sou mais velho, então já tenho alguma experiência. Não, meu querido. Qualquer idade, a pessoa, se não vigiar, ela é enrolada. Ela é engodada pelo inimigo. O inimigo enrola ela toda, amarra, prende e ela fica endurecida. Não sente o arrependimento. Não tem o perdão de Deus. E se Jesus vier buscar a igreja, fica. E que coisa mais triste vai ser, meu amado, ao momento que Jesus vier buscar a igreja,
Deus o livre, que nós vemos as pessoas subindo, ou nós percebemos que houve o arrebatamento e nós ficamos. Deus o livre. Deus o livre, porque nós conhecemos a palavra de Deus. Nós conhecemos a palavra de Deus. Em algum texto de Hebreus ele diz assim: se houve correção para os do passado, como escaparemos nós de tão grande redenção de Deus? Ou de tão grande juízo de Deus? Como escaparemos nós? Se no passado eles tiveram correção, não tinha o Espírito Santo de Deus em cada um deles, eles só ouviam a palavra através de Moisés, através dos profetas, eles ouviam a palavra. Hoje nós temos o Espírito Santo, a presença do Espírito Santo nos ajudando, nos ensinando. Imagina se nós vamos escapar. Amém, querido? Então nós temos que abrir os nossos olhos, nos conscientizar da necessidade que nós temos de buscar o Senhor e nos desviar das coisas erradas. Amém? E orientar as pessoas que estão à nossa volta a se desviar das coisas erradas, para servir a Deus, porque o presente que Deus tem para nós, a herança que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem preparado para nós, é muito melhor do que algumas horas de prazer, é muito melhor do que algumas horas do pecado, né? Amém? Pecado esse em todas as áreas. Volta um pouquinho para Tiago, capítulo 4. Eu gostaria que você acompanhasse essa leitura aqui. Que ele diz aqui, ó, Tiago 4, né? Nós estávamos lendo aqui. Tiago 4, verso 4 em diante, nós paramos aqui no 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. No 8 ele diz assim, ó: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Olha só, se achegue para Deus. Às vezes a gente fica complicando a situação. Às vezes nós ficamos complicando as coisas. Ah, porque Deus não me ajuda, porque Deus não responde, porque Deus está distante. Não é Deus que está distante, é nós que ficamos distantes. Deus está sempre perto, está sempre pronto. A palavra do Senhor diz lá em Romanos, no capítulo 8, verso 32, ele diz assim: se Deus enviou o seu Filho para nós, nos dando redenção pelos nossos pecados, como não nos dará com Ele todas as coisas que nós precisamos? Então não é Deus que se afasta de nós, é nós que nos afastamos de Deus. E o versículo 8 ele diz assim, ó: chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. O que é a pessoa com duplo ânimo? Uma hora ela tá na igreja, tá firme, tá tal, e tá fazendo para Deus e coisa, e tal, e tal, e tal. Daqui a pouco acontece algum problema, ela se desvia para o mundo. Aí vai, fica no mundo, aí faz tudo errado e coisa e tal. Aí daqui a pouco ela já não quer mais o mundo, ela volta para Deus. Fica em duplo ânimo, fica lá e fica cá, fica lá e fica cá. Uma hora quer Deus, outra hora não quer. E ele diz assim, ó: limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Quando a pessoa está em duplo ânimo, ela está com o coração cheio de sujeira. Cheio de sujeira. Só tem um caminho, querido. Só tem um caminho para limpar o coração. Só tem um caminho para ficar firme com Jesus. É o arrependimento. Deu tudo errado, aconteceu tudo errado, deu tudo errado. O coração está sujo. E só tem um caminho: se arrepender. Deu tudo errado, você começou a fazer alguma coisa, deu errado. O caminho é o arrependimento. O caminho é se achegar a Deus. Olha só, senti, no verso 9, ele diz assim, ó: senti as vossas misérias. Olha, querido, isso é profundo. Isso é palavra de Deus. Senti as vossas misérias. Ele diz, tu tem que sentir que tu pecou, que tu é miserável, que tu precisa de arrependimento, que tu precisa do perdão de Deus. Ele diz, senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Aí a gente vem, né? Ah, Senhor, me perdoa de todos os meus pecados, né? Pede perdão por atacado, né? E peca por varejo, né? Não é assim. O arrependimento, ele tem que partir do meu coração com um sentimento de lamentação e choro. Eu tenho que me lamentar. Deus, eu pequei.
Mentiu, Senhor, eu menti, Senhor. Eu olhei o que não devia, Senhor, os meus olhos olharam o que não te agrada. Eu preciso da tua misericórdia, eu preciso do teu perdão. Se lamentar pelo pecado que cometeu. Olha só, senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em choro. Pessoa que, pecou e está lá alegrinha, contente. Transforme a tua alegria em choro. O Tiago diz aqui, olha, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Amém, querido? Amém. Tem que ser com humilhação, amado. Tem que ser com choro. Tem que ser lá no teu quarto, porta fechada, dobrar o teu joelho e pedir misericórdia do Senhor. Misericórdia, Senhor, eu pequei, eu errei, eu fiz errado. Porque se nós não mudarmos as nossas sementes hoje, amado, o nosso futuro será igualzinho ao dia de hoje. Se eu não mudar hoje, o meu futuro amanhã vai ser igual esse, ou pior. Porque aí eu estou ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra. E daí, querido, não vem só a semente que eu plantei mal, que eu continuei plantando errado, mas vem ainda o sentimento de culpa. Puxa, por que eu não mudei? Por que eu não fiz? Por que eu sou tão ruim? Por que eu sou tão duro? É melhor se lamentar hoje, é melhor sentir a miséria hoje, é melhor sentir o erro hoje e dizer: Deus, eu realmente, Senhor, sou um miserável, eu preciso da tua misericórdia, do teu perdão. Se lamentar e chorar hoje, para que o Senhor possa exaltar. Às vezes a pessoa quer a vitória, e a vitória não chega, amado. Mas porque não se humilha, porque não reconhece que é pecador, porque o pecado dela está ali barrando a bênção de Deus. O anjo vem com a bênção, chega ali, ele não pode entregar, porque a pessoa está com o coração todo cheio de sujeira. Às vezes Deus quer mandar a bênção, mas não pode, porque a pessoa não se arrepende dos seus erros, não tem como receber a vitória. Amém, amado? Então o caminho é o arrependimento, o caminho é a humilhação. Deu tudo errado na tua vida, aconteceu tudo errado, deu uma semana azarenta, uma semana toda atribulada. O caminho é a humilhação. Às vezes nós estamos muito alegres, nós nem percebemos que estamos pecando, que falhamos aqui, que magoamos lá, que falamos que não devia lá, que não oramos, que não buscamos o Senhor, que não jejuamos, e passa a semana, e daí as coisas começam a embolar tudo, não dá certo, o coração está duro, e nós não nos rendemos diante de Deus. E hoje, querido, eu vou dizer uma coisa para você, está ficando cada vez pior, porque o mundo está cada vez mais liberal, e a palavra do Senhor, ela diz isso, meu amado, que nos últimos dias, quem estivesse limpo, que limpasse-se mais ainda, e quem está sujo vai se sujar mais ainda. Que não sejamos a igreja que vai se sujar mais, mas que seja a igreja pura, que vai se purificar cada dia mais, buscando a santidade, buscando as vestiduras apropriadas para as bodas do Cordeiro com Deus. Amém? Se coloque de pé nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, nós te adoramos nessa noite, Pai. Tu conheces o nosso coração e a nossa necessidade, Senhor. Tu sabes, conheces cada um de nós. A tua palavra diz que tu nos sonda e nos conheces. Deus, e tu conheces cada coração, Senhor, nessa noite, Pai. Tu sabes a nossa miséria, a nossa necessidade, o quanto nós precisamos, Senhor. Espírito Santo, nós oramos para que o teu quebrantamento venha sobre nós, Senhor, nesses dias. Que o Senhor derrame do teu quebrantamento no nosso coração. Que nós venhamos, Senhor, a mudar, Senhor, a nossa semente. Que nós venhamos mudar, Senhor, as nossas vestiduras espirituais. Que nós venhamos, Senhor, praticar a tua palavra, praticar atos de justiça, Senhor, por amor de ti, Pai. Espírito Santo, gera em nosso coração, Senhor, a humildade de te buscar de todo o coração, Senhor, com o coração quebrantado e arrependido diante de ti, Senhor. Pai, porque nós não queremos, Senhor, continuar da mesma forma que estamos caminhando. Nós queremos, Senhor, nos redimir. Nós queremos estar preparados. Senhor, nós não queremos ser, Senhor, como as 5
noivas imprudentes, as 5 noivas loucas que conta a tua palavra. Senhor, que 5 eram prudentes e 5 loucas. 5 não carregavam o azeite, só carregavam a lâmpada. E no caminho, Senhor, ó Deus, para o céu, Deus amado, o azeite, ó Deus, acabou, Senhor, e elas estavam, Senhor, desprevenidas do azeite. Deus, isso fala, Senhor, de um coração endurecido, de uma lâmpada, Senhor, que já não ilumina, de uma lâmpada que já não tem o fogo do teu Espírito Santo, que já não tem a tua presença, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, gera arrependimento em nosso coração, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, por aquilo que fizemos de errado, palavras, atos, omissões. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, move o nosso espírito nesses dias, Senhor, quebranta o nosso espírito nesses dias, Senhor, para que nós possamos te servir verdadeiramente e de todo o coração, Senhor, andar na tua presença. É o que nós oramos nessa noite e te pedimos em nome do Senhor Jesus, Senhor. Limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, dá-nos, Senhor, esse sentimento de humildade, Senhor, para estar, Senhor, nos achegando a ti a cada instante, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua palavra, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. E toda a igreja que concorda, diga amém.